Na Lua, uma única noite dura 14 dias, 2 semanas de escuridão total, durante as quais a temperatura cai para menos 130 graus. Nas crateras do Polo Sul, chega até menos 250 graus. Qualquer instalação solar lá fica inútil por 2 semanas, e nenhuma bateria do mundo dá conta disso com uma massa razoável. Então, quem quiser viver na Lua precisa de uma usina que não dependa do Sol, um reator nuclear. E é exatamente por isso que está acontecendo uma corrida que quase ninguém percebe, porque não será vencida com foguetes, mas sim com barras de combustível. De um lado, Westinghouse, o gigante americano dos reatores, que está recebendo apoio de um programa bilionário e de um decreto presidencial. Do outro lado, Rolls-Royce, que há 60 anos constrói os reatores dos submarinos nucleares britânicos e projetou um elegante reator lunar. Só que um dos dois acabou de ser eliminado da disputa de forma estrondosa, e os motivos disso dizem mais sobre o futuro da exploração espacial do que qualquer ignição de motor. Meu nome é Sirwan e este é Mars Chronicle. Antes de chegarmos ao duelo, vamos rapidamente aos fundamentos. Por que precisam ser reatores? A energia nuclear já acompanha a exploração espacial há muito tempo, mas quase sempre na forma das chamadas baterias de radioisótopos. No termo técnico, são chamados de geradores termoelétricos de radioisótopos, ou simplesmente RTG. Eles estão presentes nas sondas Voyager, na Cassini e no rover de Marte. Mas um RTG não é um reator, e sim uma bateria radioativa na qual o plutônio em decomposição libera calor, algumas centenas de watts, não mais do que isso. Já um reator de fissão de verdade é uma usina com reação em cadeia, controlável, com uma potência 10.000 vezes maior. E agora o número que explica toda a corrida. Os Estados Unidos, em toda a sua história, enviaram exatamente um único reator nuclear ao espaço. Snapten desde no ano de 1965. A União Soviética, por outro lado, lançou dezenas, principalmente em satélites de espionagem por radar. Desde então, houve décadas de silêncio de rádio. Esse silêncio só foi interrompido em 2018, quando a NASA, com o projeto Kilopower e seu reator de teste Crust, fez funcionar com sucesso, pela primeira vez em décadas, um reator compacto de fissão em solo. Os Estados Unidos investiram mais de 200 bilhões de dólares ao longo das décadas em dezenas de projetos nucleares e espaciais. E quase nada disso chegou a voar. Isso é exatamente o que deve mudar agora. E rápido. Vamos analisar os dois duelistas. Primeiro, Westinghouse. O candidato lunar deles é baseado no Evinci, um microreator que a empresa também quer vender na Terra. Lá, com uma potência de 5 megawatts, para o espaço, ele será reduzido para 10 a 100 kW elétricos. E a construção é quase absurdamente engenhosa para uso no vácuo. O componente principal são os chamados tubos de calor, que transportam o calor do núcleo do reator de forma totalmente passiva. Sem bombas, sem fluido de resfriamento circulante, sem circuito de resfriamento que possa quebrar. O que na Terra parece um bônus interessante, no espaço é o ponto crucial. Porque qualquer peça móvel que possa travar durante a noite lunar a menos 130 graus pode causar um acidente. Isso é uma possível falha total. E lá em cima não existe um técnico com uma caixa de ferramentas. O reator é controlado por tambores de controle giratórios na borda do núcleo. O calor é convertido em eletricidade por meio de um ciclo Brayton, ou seja, basicamente uma turbina a gás ou, alternativamente, motores Stirling. E o núcleo deve funcionar por até 10 anos sem reabastecimento. Tudo isso sai completamente pronto da fábrica, abastecido e montado. Westinghouse está desenvolvendo isso desde setembro de 2022 no programa Fission Surface Power da NASA, em parceria com o fabricante de motores Aerojet Rocketdyne. E também fez parceria com a empresa de pouso lunar Astrobotic, que pretende construir uma verdadeira rede elétrica lunar chamada Lunar Grid no Polo Sul. Importante para contextualizar. A Westinghouse não está sozinha na corrida americana. No mesmo programa, também participa uma equipe da Lockheed Martin e o fabricante de reatores BWXT, além de uma dupla formada pela Intuitive Machines e X-Energy. O duelo, portanto, é mais precisamente Westinghouse contra Rolls-Royce e mais duas equipes americanas. Mas então já não é mais um duelo.
Tanto faz. Vamos falar da Rolls-Royce e aqui a história fica trágica. No papel, quase ninguém tem melhores condições. Afinal, a Rolls-Royce constrói reatores de água pressurizada desde os anos 1960, que impulsionam os submarinos nucleares britânicos, ou seja, reatores compactos e robustos para ambientes onde ninguém pode simplesmente sair para consertar alguma coisa. Isso soa suspeitamente como a preparação perfeita para a Lua. A partir de 2022, a Agência Espacial Britânica financiou, portanto, um microreator espacial com um total de cerca de 9 milhões de libras, ou seja, cerca de 10,5 milhões de euros. Rolls-Royce desenvolveu, junto com universidades como Oxfam, Bangor e Sheffield, os três componentes principais, ou seja, o combustível, o transporte de calor e a conversão de energia elétrica. No final de 2023, apresentou um modelo conceitual com o objetivo de cerca de 100 kW de potência, e tinha como meta enviar um demonstrador para a Lua em 2029, mas mais recentemente passou a mirar para o início da década de 2030. Eu deixei o link do vídeo oficial abaixo para vocês. Vale a pena! E então, no início de fevereiro de 2026, aconteceu a ruptura. A Rolls-Royce interrompeu o desenvolvimento do reator lunar por tempo indeterminado. O financiamento estatal havia acabado. Não foi encontrado um parceiro de lançamento e o maior cliente do mundo, de longe, bateu a porta. Porque o Programa Americano de Reatores Lunares, por decreto presidencial, é reservado explicitamente para empresas americanas. O que resta é apenas uma nota de rodapé. A subsidiária americana da Rolls-Royce ainda pode colaborar com a NASA em um conversor de energia. E assim chegamos ao verdadeiro ponto central desse duelo. A decisão não foi tomada no banco de testes, mas sim nos orçamentos. A Rolls-Royce recebeu cerca de 10 milhões de euros em financiamento de projetos ao longo de 4 anos. Os americanos estão conduzindo um programa de cerca de 3 bilhões de dólares, com um decreto do presidente, uma lei do Congresso e uma data-alvo definida. Isso não é um duelo, isso é uma categoria de peso. Vamos continuar com a pergunta de por que os Estados Unidos, de repente, estão pisando tanto no acelerador. A resposta está em um documento de 18 de dezembro de 2025. O decreto presidencial intitulado Garantindo a Superioridade Espacial Americana. Em português, algo como Garantia da Superioridade Americana no Espaço. Ele exige não apenas o retorno de astronautas à Lua até 2028 em um posto avançado permanente até 2030, mas também, explicitamente, um reator lunar pronto para ser lançado até 2030 com cerca de 100 kW de potência. Já em agosto de 2025, o então chefe interino da NASA, Sean Duffy, acelerou o programa com uma diretriz e explicou de forma notavelmente aberta o motivo. É uma corrida com a China. Rússia e China já anunciaram em março de 2024 que pretendem construir juntas uma usina nuclear na Lua. E agora vem o detalhe geopolítico que você precisa ler 2 vezes. Quem operar primeiro um reator na Lua pode, de acordo com os acordos Artemis, declarar uma zona de segurança ao redor de sua instalação. E os outros não podem simplesmente construir dentro dela. A própria diretriz da NASA alerta: o primeiro país com um reator lunar pode declarar uma dessas zonas justamente onde estão os melhores locais. No Polo Sul, onde há gelo de água em crateras eternamente escuras, e ao lado, cumes de montanhas ficam quase sempre sob a luz do sol. O reator, portanto, não é apenas uma usina de energia. É uma reivindicação territorial com barras de combustível nuclear. A NASA agora assume até mesmo o lançamento e o pouso para o futuro reator, para que os fabricantes só precisem se preocupar com o próprio equipamento. E no Laboratório Nacional de Idaho está sendo preparado um bunker de testes chamado DOME, onde a partir de 2026 os primeiros reatores experimentais deverão ser levados à criticidade. E o que tudo isso tem a ver com motores? Muito! Aqui encerramos o ciclo com a nave espacial que vocês já conhecem de 2 vídeos meus, cujos links deixarei abaixo. Space Reactor One Freedom, ou SR-1, anunciada em março de 2026, deve voar para Marte no final de 2028 como a primeira nave interplanetária movida paz à fissão da história. Em uma das extremidades está instalado um reator de fissão com 20 kW de potência elétrica, alimentado com HELIU, ou seja, urânio mais enriquecido, mas ainda não em nível de armamento. O calor é convertido em eletricidade por meio de um ciclo fechado de Brayton. E essa eletricidade, na outra extremidade, alimenta motores Hall, ou seja, motores de íons. O reator aqui
é literalmente o motor. Isso é chamado de propulsão nuclear elétrica. De maneira elegante, o módulo de propulsão e energia reciclado da Estação Lunar Gateway, cancelada, serve como espinha dorsal. E como carga, o SR-1 traz, sob o nome Skyfall, 3 helicópteros marcianos da classe Ingenuity. Mas acima de tudo, o SR-1 deve abrir caminho para o Lunar Reactor 1, ou seja, exatamente aquele reator lunar em torno do qual todo este vídeo gira. Primeiro, o reator voa como um motor, depois ele fica como uma usina de energia na Lua. Por fim, minha avaliação honesta. Primeiro, o duelo do título é, na verdade, uma lição. A Rolls-Royce não fracassou por causa da física, mas sim por um modelo de financiamento que tratou energia nuclear espacial como um projeto universitário. Enquanto os Estados Unidos transformaram isso em uma missão nacional, com decretos, leis e bilhões investidos. A Europa deveria encarar isso como um alerta, porque temos a mesma lacuna aqui em relação a foguetes lançadores e estações espaciais. Em segundo lugar, o programa americano também não é algo automático. Especialistas alertam que o gargalo já não é mais a física dos reatores, mas sim a infraestrutura. Simplesmente faltam instalações de teste adequadas para vácuo, para testar um sistema completo de reator e módulo de pouso antes do voo. 2030 é, portanto, uma meta extremamente ambiciosa. E em terceiro lugar, mesmo assim, a direção é clara. Pela primeira vez desde os anos 1960, a energia nuclear no espaço não é mais apenas um projeto no papel, mas tem prazos definidos. Bunker de testes e uma nave espacial em construção. A noite lunar dura 14 dias, mas pela primeira vez, alguém está trabalhando seriamente para que a luz permaneça acesa durante a noite lunar. E saber se no final, o logo lá em cima será americano, chinês, russo ou quem sabe novamente europeu, essa é uma das questões de poder mais interessantes da próxima década. Meu nome é Sirwan e este foi Mars Chronicle. Obrigado por assistir. Per asperar, Dastra. Até logo!